Olá, estou tendo o prazer de receber mais uma vez via telefone e já agradecendo pela disponibilidade que nos concede o César Rossato. Ele é cônsul honorário em El Paso, no Texas, Estados Unidos. César Rossato é uma das maiores autoridades na questão de imigração e é professor universitário nos Estados Unidos. O brasileiro e também nos Estados Unidos, está vivendo há muitos anos lá e mais do que ninguém compreende toda a situação que agora está acontecendo e sempre aconteceu com relação à imigração. Professor César Rossato, seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado por nos atender ao convite mais uma vez. Fica aberto aqui os microfones da Rádio Espinharas de Patos para suas considerações iniciais. Obrigado, Josivan. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Já estive aqui em outras ocasiões. Meus agradecimentos aí à audiência, à Rádio Espinharas e também em particular ao professor Juraci Barbalhos, que tem um carinho muito grande, um respeito muito grande por todos vocês aí em Patos. Eu que agradeço, professor. Professor, nós já conversamos outras vezes sobre migração, sobre alguns problemas acontecidos nas pessoas que se aventuram a entrar nos Estados Unidos, principalmente por El Paso, na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O senhor tem acolhido, tem acompanhado essas situações, mas nós estamos assistindo agora a uma questão inimaginável, a possibilidade, creio eu, de um conflito de grandes proporções nos Estados Unidos, diante da política de Donald Trump, criando ou fortalecendo o ICE. Professor, para que a gente entenda, que nós temos acompanhado pelas TVs, pelas redes sociais, pela grande mídia, mas o que é que está acontecendo nos Estados Unidos, professor? Realmente, vivemos uma combinação de polarização política, tensões raciais e pressões econômicas. Mas o problema central hoje não é partidária, é moral, ética. A política tem usado o medo como instrumento, especialmente contra imigrantes. Quando a empatia desaparece, a democracia perde o seu eixo, né? Infelizmente, as famílias imigrantes estão vivendo com medo. Realmente existe um clima de insegurança. A fiscalização migratória ficou mais agressiva, menos transparente e mais imprevisível. Isso afeta até as pessoas que estão legalmente no país. E o impacto emocional sobre crianças e adolescentes é profundo. A incerteza virou rotina. As famílias vivem tentando prever o imprevisível. É uma situação preocupante, Josivan. Professor, nós acompanhamos imagens que inclusive lembram os campos de concentração nazista. Nós temos uma imagem que mostra imagens e som que mostra centenas de crianças presas, inclusive divididas por cores de roupa. Como é que se dá, professor, prisão de crianças, inclusive crianças de 5 anos, sendo utilizadas para intimidar os seus pais? Não é novidade. O primeiro mandato da administração Trump colocou crianças em jaulas. E é uma coisa bárbara, né? Que nunca se viu depois da Idade Média, né? E infelizmente a gente tem que lidar com um sistema migratório extremamente complexo, muitas vezes mal coordenado entre diferentes agências. Documentos podem demorar, processos podem ser mal interpretados. Em alguns casos, até imigrantes regularizados acabam temporariamente detidos por erros administrativos. Isso revela uma máquina pública que funciona com pouca empatia. E eu estive visitando alguns desses centros que usam a instituição privada, com pessoas não qualificadas para trabalharem lá com os imigrantes, onde
fecharam na Flórida se chamava Lagueiro Alcatraz, é o Alcatraz de crocodilos. Abriram aqui na minha cidade com 3.000 pessoas inicialmente, agora já são 4.000, querem chegar a 6.000 e por pessoa eles recebem $700 do governo federal. É uma coisa bárbara e eles não têm interesse de deportar a pessoa, mas certamente muitos estão ganhando aí com essa iniciativa privada. Autoridades aqui de El Paso já começam a se revelar contra e eventualmente vão fechar, né? Porque na Flórida um bispo denunciou e o juiz mandou fechar essa barbárie, né? Professor César, nós acompanhamos nos últimos, posso dizer, 20 dias, grandes manifestações que estão acontecendo nas principais cidades dos Estados Unidos, principalmente em Minneapolis, que fica no estado de Minnesota, onde as pessoas estão enfrentando temperaturas muito abaixo de zero para protestar contra o governo Trump depois do assassinato, pelas nossas informações, de 2 cidadãos estadunidenses. Qual é o clima diante de tudo isso que tem acontecido? Há a possibilidade de um conflito maior? Porque nós já vimos aqui os Panteras Negras armados no meio da rua, dizendo que vão defender o direito à imigração, o direito à cidadania. Há a possibilidade de um conflito maior, professor? Olha, realmente Minneapolis é um microcosmo do país. Ali surgiu a tensão entre 2 modelos, o tradicional de policiamento e propostas de segurança baseada em comunidade e prevenção. Essa disputa representa a dificuldade dos Estados Unidos em repensar sua relação com a autoridade, violência e justiça. E realmente o ICE representa como se fosse um exército particular aí desse governo atual. E é preocupante, porque quando as forças de segurança são mal treinadas, mal supervisionadas ou influenciadas por ideologias raciais, o Estado perde o controle da própria autoridade. A segurança pública precisa de profissionalismo, nunca de fanatismo ou improviso, né? E é um fanatismo religioso também, Josivan. Eu tô vendo aí no Brasil, saiu o filme aí, o Apocalipse do Trópico, né? Dos Trópicos. Isso. E é muito parecido aqui, um pessoal que lê a Bíblia de uma forma literária, e porque historicamente o fanatismo de qualquer tradição é a forma mais letal de opressão. Quando a religião vira instrumento de poder político, direitos desaparecem. Alguns grupos usam narrativas apocalípticas para justificar violência e exclusão. É por isso que digo, a opressão baseada no fanatismo é sempre mais destrutiva. Nós acompanhamos recentemente, depois das manifestações de larga escala, com milhares e milhões de pessoas nas ruas, que um adorador, inclusive do nazismo, coordenador do ICE, foi substituído. Substituiu aquele admirador da política de Adolf Hitler. O que é que mudou na política após essa substituição? Olha, eu também vejo o Brasil, estou olhando em particular Santa Catarina, já com 31 prefeitos presos, também o crescimento do nazismo em Santa Catarina é preocupante. Então, aqui, mudar esses líderes não modifica muito a essência da política atual aí, né? E, na verdade, esses agentes do ICE
não estão preparados para serem policiais formais e não têm o valor, a coragem de ser soldados do exército. Então, é um pessoal que não está preparada para essa função, que parece que não tem um regulamento muito adequado, e é preocupante, porque até o Papa Leão se manifestou e chamou os cardeais americanos lá e realmente falou que é preocupante que as lideranças dos Estados Unidos não se manifestem contrária a esse abuso, que o país deve demonstrar uma bússola moral, né, o país. Então, 3 cardeais se manifestaram e questionando a ética e a bússola moral do país. Isso indica que a crise é espiritual, ética e social ao mesmo tempo. Professor, nós estamos acompanhando, eu estou em linha com César Rossato, que ele é cônsul honorário em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. É uma das maiores autoridades na questão de imigração e é professor universitário nos Estados Unidos. Mais uma vez, está nos dando aqui a honra de receber e falar com alguém que tem autoridade para falar sobre o que está acontecendo nessa política de imigração do Trump, de expulsão de todos aqueles que ele considera não nativo. Agora, professor, nós temos acompanhado também aqui que os brasileiros já fizeram um pedido ao Itamaraty para que o governo federal, por meio do presidente Lula, ajude esses brasileiros que estão se sentindo afugentados, correndo um risco de vida. Mas o senhor que está em El Paso recebe visita de brasileiros. Como é que está? Cresceu muito, de fato, o pedido de brasileiros querendo voltar aqui para o Brasil? Infelizmente também a mídia brasileira gosta de fazer ibope em cima da desgraça das pessoas que estão nessas condições. Verdade. Mas nós já temos enviado pedidos a esse governo atual brasileiro várias vezes, solicitando a lei da reciprocidade, porque os brasileiros receberam tratamento digno por muitos anos quando houve a lei da reciprocidade. Aí quando entrou Trump e a pedido do Trump, o Bolsonaro assinou o cancelamento da lei da reciprocidade. E automaticamente os povos brasileiros aqui que são detidos recebem o pior tratamento inimaginário. Os mexicanos, chineses e russos nem aparecem nos centros de detenção. Geralmente são os países mais pobres. Então, sim, realmente cresceu o pedido de atuação do governo brasileiro atual, inclusive reportes já foram feitos ao Itamaraty. A gente aguarda um posicionamento, uma política melhor. Olha, Josivan, países como o México tem um tratamento melhor aos conterrâneos no exterior. O Brasil já tem 5 milhões de brasileiros no exterior e envia seguramente 2 bilhões de dólares ou euros por ano ao Brasil. Então, o Brasil precisa criar uma nova política com relação aos brasileiros no exterior, que venha a humanizar essa situação precária que vivem os brasileiros no exterior. O professor, então o senhor está fazendo uma crítica à atual política porque o governo Bolsonaro retirou a lei da reciprocidade e o presidente Lula não revogou esse decreto, trazendo a lei de reciprocidade, e está fazendo uma política que, de certa forma, não tem beneficiado os brasileiros. É isso, professor? É isso mesmo. Afeta profundamente essas condições desumanas que vivem aqui os brasileiros em situações precárias. Muitos deles estão aqui legalmente. Eu mesmo visitei um brasileiro que tinha já o green card, tem 2 filhos aqui, a esposa, casa comprada, e
estava indo para o trabalho. São pessoas honestas, trabalhadoras, né? Que a maioria deles. Mas casos isolados existem de brasileiros que estão fugindo da lei do Brasil e acabam gerando um estigma. Mas a maioria são pessoas honestas, trabalhadoras, e muitos brasileiros presos são vítimas do sistema falho, burocrático, às vezes abusivo, e precisamos humanizar essas histórias, né? E esperamos que o governo atual do Brasil possa revogar essa política criada pelo governo anterior ao Lula, né? Sem dúvida. Professor César Rossato, só uma curiosidade. Aqui no Brasil são agora 5h42. Qual horário que o senhor está aí? Aqui é 1h42 da tarde. Muito 13h42. Muito bem, eu estava achando que era o contrário, mas na verdade é bem mais cedo, aí é o início da tarde. Professor, mas nós acompanhamos, quanto história, nós estamos acompanhando um povo dos Estados Unidos que tem protegido também aqueles imigrantes que já são também cidadãos pelo tempo, cidadãos estadunidenses pelo tempo que está aí, criou vínculos com os seus vizinhos, com os trabalhadores, colegas de trabalho, empresas, e eu não tinha visto, não me lembro dos últimos tempos, uma greve nos Estados Unidos contra essa política de imigração do Donald Trump. Não tinha visto pessoas saírem com temperaturas abaixo de 20 graus para manifestações. Nós podemos dizer que os Estados Unidos, professor, está num processo de revolução? Olha, como acadêmico, professor, eu posso te dizer que todas as indicações são de que em novembro desse ano o Trump vai perder as eleições locais. Então ele perderia a maioria no Congresso, que ele já sabe que seria o final do governo dele. Então ele está tentando manipular as eleições aqui também. Até isso está acontecendo, né? É realmente uma questão preocupante, porque eu já falei isso em outras entrevistas com você, Josivan, que a Corte Suprema aqui dos Estados Unidos passou uma lei que permite aos políticos usarem um financiamento sem limite. Chamam essa lei de Citizens United. Quer dizer, ela tem um nome bonito, que fosse Cidadãos Unidos, mas na verdade é um desastre, porque os políticos mais ricos utilizam poder financeiro para comprar as eleições, para se elegerem. E esse governo atual, não só o dinheiro, mas também levou os milionários, bilionários com poder digital, poder da inteligência artificial, e assim sendo controlar as pessoas através de fake news. Sim. Foram elaborados dentro de universidades, pessoas que são fanáticos de esporte, fanáticos religiosos e fanáticos da teoria da conspiração, são controlados praticamente 100%. Então, esse pessoal milionário, o povo está se dando conta que você permitir às pessoas mais ricas ou poderosas economicamente controlar a política é muito mal para a democracia. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou falando com o cônsul honorário em El Paso, no Texas, Estados Unidos, o professor César Rossato, porque é professor universitário também nos Estados Unidos. Professor, queria agradecer mais uma vez imensamente a sua contribuição aqui para que a gente entenda o que está acontecendo com alguém que está vivenciando a história nesse exato momento e alguém que tem lidado com esse processo imigratório, com os conflitos, com as questões socioeconômicas de pessoas que buscam dias melhores nos Estados Unidos e acabam agora, nesse exato momento, diante da política do Donald Trump, encontrando um verdadeiro nazismo, terrorismo acontecendo
com prisões que são campos de concentração. Queria agradecer, professor, e deixar os microfones abertos para suas considerações finais, agradecendo, repito, imensamente pela sua contribuição. Olha, obrigado, Josivan. Eu realmente gostaria de dizer que é preocupante. Já houve o suicídio de um brasileiro de 23 anos de Camboriú, dentro desses centros de detenções. Houve um outro suicídio de uma pessoa da América Central. Então essas situações, elas acabam sendo notícias sensacionalistas e arruinam o reporte da evidência dos fatos do que está acontecendo aqui. Então a escolha fundamental hoje é entre empatia e ódio. E o mundo só avança quando escolhe a humanidade, não o medo. Imigrantes não são ameaça. São pais, são mães, são estudantes, trabalhadores, pessoas. A democracia depende da capacidade de reconhecer a dignidade do outro. E por aqui eu termino agradecendo a todos vocês, a Rádio Espinharas, e a você, Josivan, ao professor Juraci Barbalho, e esperamos em outras ocasiões que a gente possa falar um pouco do filme que eu estou fazendo sobre a migração brasileira aos Estados Unidos, que foi aprovada no Ministério da Cultura no Brasil, e a gente gostaria de fazer um reporte mais científico, mais verdadeiro do que está acontecendo aqui. Muito obrigado. Será um prazer, inclusive, ajudar na divulgação e poder aqui propagar um filme tão importante como esse para a história. Estive em linha com o professor César Rossato, que é cônsul honorário em El Paso, no Texas, Estados Unidos, agradecendo mais uma vez a sua contribuição. Jota, são 5h48, vamos para o intervalo e a gente já volta.